Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Leide, Vinhança e Luz. Eu me chamo Sérgio. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, dê o joinha se estiver gostando dos conteúdos e compartilhe aí com seus amigos, irmãos, familiares e conhecidos. Vamos começar esse vídeo fazendo uma pergunta bem simplesinha. Adianta alguma coisa a gente reconhecer essa capacidade do nosso corpo, desse instrumento biológico perfeito, dessa máquina biológica perfeita, a capacidade dela de se autocurar pela homeostase ou pela homeostasia? Adianta a gente saber isso, tomar consciência disso, se as causas desse desequilíbrio, se as causas dessa desarmonia ou se as causas das enfermidades e das doenças ainda forem uma tônica no meu dia a dia? Ou seja, adianta eu ter consciência de todo o poder desse instrumento que é dado, que é colocado ao meu dispor, à minha disposição, se eu não utilizo esses instrumentos da forma correta? Se eu estou o tempo inteiro estressando, me alimentando mal, fazendo as coisas de forma a descarregar a minha vitalidade, de roubar de mim o meu fluido vital, ou seja, se eu estou atuando, pressionando esses mecanismos, essas engrenagens desse mecanismo interior de homeostasia, que poderia me autocurar, né, e me dar assim o bem-estar, a vitalidade, se eu continuo gerando as causas diariamente que roubam de mim a minha saúde, não adianta. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos começar a mudar, ainda que lentamente, porém progressivamente, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, e tudo começa na mente. Não por acaso nós buscamos sempre trazer muitas bases, muitos fundamentos, inclusive às vezes alguns exemplos aí baseados em pesquisas científicas, para começar a trabalhar nesse nosso nível mental, de onde a gente ali vai criando esse sistema de crença, exatamente para nos auxiliar, para que a gente se mova de forma mais coerente, menos contraditória, até que não haja mais contradição. E assim a mente vai bem, as emoções serão cada vez mais positivas e o corpo físico agradece, nos dando em troca, em resposta, o bem-estar, a vitalidade e essa saúde que a gente tanto busca. Então não tem outra maneira. É preciso mudar as causas desse desequilíbrio, dessas enfermidades. É preciso mudar a sua relação com o mundo, com as suas experiências, com a sua realidade. Se a sua realidade não vai bem, mude a sua realidade. Você tem total poder para fazer isso e só depende das suas decisões. Não continuar fazendo como você vem fazendo, porque é isso que está gerando a realidade que você está hoje. Ou, se a realidade for boa, permanecer fazendo e ainda assim melhorá-la. Podemos sempre melhorar. E se queremos mudar a realidade, porque talvez ela não esteja tão agradável ou ela esteja muito estressante, então cabe que eu faça, que eu tome as decisões, ou seja, que eu faça um caminho diferente, que eu comece a planejar uma rotina diferente, ainda que lentamente, mas eu garanto, meu irmão, minha irmã, isso já vai começar a fazer uma diferença, porque é como se fosse também uma lei universal. Quando a gente começa a agir e a reagir diante de um caminho mais primoroso, um caminho que seja melhor para cada um de nós, a gente já começa a nos sentir melhor, porque só de sair do estado de estagnação, só de sair do estado de condicionamento, de automatismo, a gente sente o gostinho da liberdade e a gente vê que a gente é capaz. Isso já é a grande vitória, se não a maior vitória, porque quando a gente está parado, condicionado no sistema automático, talvez seja um momento mais difícil. Então, isso por si só vai gerar uma satisfação, um nível de autorrealização e vai também servir de estímulo para que coisas maiores possam vir a ser feitas diariamente dentro de um planejamento. É preciso, não adianta, se não houver um planejamento, se não houver uma rotina, entre aspas, se eu não souber aonde eu quero chegar, se eu não souber o que eu preciso fazer diariamente para chegar aonde eu quero chegar, não vai dar certo. Por isso a gente sugere que faça assim anotações, faça um planinho, faça aí um diário de bordo, veja o que deu certo, o que não deu, busque também outras fontes de conhecimento que possam te auxiliar nesse sentido de buscar novos meios, novos caminhos, ou talvez uma pessoa que se admire, que você veja que é uma pessoa de sucesso, uma pessoa saudável, vê como é que ela vive a vida dela. Com certeza
a forma como ela lida com as circunstâncias, com as experiências, com as pessoas, né? Porque o nosso maior nível de estresse está nessa relação social que a gente tem, familiar e com a comunidade, por assim dizer. Então a gente precisa ver quem está fazendo certo, como essa pessoa meio que pensa, meio que age, como ela reage às circunstâncias. São professores, tá aí, a vida está cheia de mestres, professores e professoras. Às vezes nós somos professores, mas às vezes nós precisamos sim nos colocar humildemente na posição de alunos, escutar quem sabe e aprender com quem está fazendo dar certo. Então é importante essa consciência. Em resumo, mude a sua relação com o mundo, mude a sua relação com a sua realidade, mude a sua relação consigo mesmo ou consigo mesma. Se você quiser algo diferente, faça diferente. Então, assim, a gente está falando de vários contextos, o nosso trabalho realmente é de fundo muito reflexivo e de tomada de consciência, mas em todos os vídeos a gente dá um jeitinho de trazer alguns exemplos bem ilustrativos e também algumas sugestões de como ir mudando essa direção. Mas hoje a gente quer aprofundar um pouquinho mais na questão da meditação. Não diga que não consiga, não tenho paciência para meditar, não tenho tempo para meditar, eu não sei como meditar, isso é impossível, só os yogis fazem, só os monges conseguem fazer. Gente, aquela história, bingo. Se você falar isso, se você reagir dessa forma, se você agir assim e reafirmar essas crenças de que você não sabe, você não pode, você não consegue, não tem paciência, que você cochila, que você dorme na hora da meditação, o universo bate o martelo e fala, seu desejo é uma ordem. Então sim, ele vai sempre conspirar ao seu favor, porque ao seu favor neste aspecto aí, você escolheu quer dizer que não. Então ele vai conspirar ao seu favor para reafirmar o seu desejo. Então o seu desejo vai ser uma ordem. Vamos parar com essas autossabotagens. Eu não posso falar, é aquela história como a gente conversa com as crianças, porque nós temos alguns estados emocionais e psicológicos muito infantis ainda. Não estou falando isso como sentença nem como um ataque, muito menos de forma pejorativa. Todos nós temos, eu tenho e vocês certamente têm alguns níveis dessa forma meio infantilizada de reagir aos contextos, às verdades, aos novos ensinamentos ou à mudança que é necessária. Então, a gente precisa sair desse estado de que eu não dou conta. É como uma criança que ela está começando a se alimentar de comida sólida e você quer oferecer alguma coisa para ela que é saudável e ela fala que não gosta, sendo que ela nunca experimentou, ela nunca teve o paladar educado para aquilo. Então, assim, a gente está meio que acostumado, condicionado a reagir de forma infantil para esse nível de compreensão, de tomada de consciência, de busca de autorrealização principalmente. Isso precisa mudar, já passou da hora. A gente toma gosto pelaquilo que a gente sabe que é bom. A gente precisa nos direcionar para isso, porque a gente só vem tomando gosto pelo que a gente tem certeza que nos faz mal e a gente não consegue mudar. Como assim? Como isso não pode? Como eu não consigo? Não, vou ver como é que eu faço isso. Vou aprender a fazer. Ninguém nasce sabendo. Assim como o nosso paladar ele pode ser educado, muito mais ainda o nosso sistema de crenças. Mas depende de uma ação corretiva em nível de reajuste quando necessário ou em nível de criação quando é o primeiro contato com a experiência. Nunca meditei, não posso, não consigo, essas palavras não existem. Eu não sei, eu preciso primeiro entender o que é meditação, eu preciso primeiro buscar um pouquinho de conhecimento, tem vídeos no YouTube de meditações guiadas, orientações de como meditar. Meditação é simplesmente um estado de relaxamento. Meditar não é desligar a sua mente, desligar o seu pensamento. É uma ideia muito errônea sobre o que é meditar. Meditar é um processo de desidentificação com os problemas que não são reais, que são ilusórios, né, com as próprias circunstâncias da vida e nos colocar no centro da nossa própria vida, no centro da nossa própria consciência, no centro da nossa própria existência. Então meditar é muito mais simples do que as pessoas pensam que é e é realmente algo que transforma. Pessoas que meditam, e a gente não está falando de meditação de 1 hora, de 2 horas, todo mundo que começa no processo de meditação começa do princípio. A gente vai fazer uma maratona e a gente tem que correr 20 quilômetros. Nós vamos correr 20 quilômetros sem aquecimento, sem nunca ter corrido 1 quilômetro, sem estar hidratado, sem estar bem alimentado. Não, a gente se prepara. Então a gente precisa aprender a se preparar. O que é se preparar? Conhecer
conhecer, buscar fontes, buscar pessoas que façam. Então existem muitas formas. O problema é que nós nos condicionamos a dizer não porque nos faz bem, e sim para o que nos faz mal. Precisamos desconstruir isso e construir algo novo e algo melhor. Então a meditação, ela começa com 5 minutinhos. Começa simplesmente pelo processo de respirar. Silencie, relaxe, observe cada parte do seu corpo, vai relaxando. Enfim, tem vídeos no YouTube, vocês podem buscar como meditar. Existem várias formas, várias técnicas. Meditação com visualização, meditação só pela respiração, meditação simplesmente no nível de relaxamento. E aí cada um vai buscar a sua forma mais agradável, a forma que mais se adeque à sua meditação. Tem gente que leva a meditação para o nível de contemplação, sentar num jardim, ficar simplesmente observando a natureza, a beleza das flores, a beleza das plantas, pensando sobre o crescimento, a semente, qual a mágica, né? A mágica, que na verdade é uma ciência que está por trás disso, como de uma semente gerar uma árvore tão frondosa, dar frutos, dar flores. Então a gente começa a contemplar essa verdade da natureza. São formas de meditações. Existem várias, não existem receitas certas. Existem formas de meditar e cada um vai buscar a sua. Então, mas a meditação ela deve sempre começar 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos. É normal que nas primeiras vezes sinta um pouco de sono, depois você, nesse nível de contemplação, para mim serviu muito, então, porque quando eu começava a pensar no próprio processo de geração da natureza, de criação, da expansão, do despertar de uma semente até ela se tornar uma árvore, uma planta, uma flor, quando eu pensava sobre isso, então eu estava atento, ali eu estava em vigília e isso deu muito certo. Depois eu comecei por níveis de meditações com fundos musicais e depois simplesmente com o silêncio na meditação, mesmo que fora esteja com barulho, mas dentro eu conseguia silenciar, me colocar no meu centro. Então, o que é a meditação? É você voltar para o seu centramento. É você se colocar como um ser espiritual, numa experiência humana, onde você é o centro da sua própria vida e onde você é o irradiador, onde você é o co-criador ou a co-criadora em potencial ou mais poderoso possível. Por que eu digo em potencial? Porque enquanto você não toma consciência disso e se coloca nesse centramento e deixa simplesmente as coisas ou o mundo girar ao seu redor, sabendo que você é o centro da sua existência, enquanto você não toma consciência disso, você é um potencial co-criador. A partir do momento que você ou co-criadora, a partir do momento que você toma consciência disso, então você realmente se torna um co-criador, uma co-criadora. E quando eu falo sempre de meditação, eu gosto de usar um exemplo muito simples. Do mesmo jeito que nós não conseguimos hoje viver sem o banho, com a água mesmo, chuveiro, às vezes um banho até de um rio, numa cachoeira, que não só tira a sujeira, a sujidade mesmo, né, física da materialidade, como também trabalha nos nossos níveis energéticos, mesmo um banho de chuveiro, a gente percebe que ele tira não só a sujeira física, material, mas como ele também trabalha em nossos níveis de energia, tanto é que a gente fica mais disposto, a gente se sente bem. Às vezes depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, a gente toma um banho de chuveiro, isso já faz bem. Imaginemos nós um banho de cachoeira, um banho num rio, um banho simplesmente do ar em meio a uma floresta, uma natureza, uma mata. Isso são formas de banho. E para quem tem essa dificuldade, às vezes, de sair para esses lugares, tem o banho da meditação. Gente, é uma comparação perfeita a gente comparar a meditação com esses níveis de banhos que a gente toma em cachoeira, quando a gente está em meio a uma mata, respirando o oxigênio mais puro, ativando todo o nosso sistema, entrando em consonância, em conexão, ou seja, em ressonância com todas aquelas inteligências ali que também fazem parte de nós. Então, na meditação, você busca o seu centramento. Imagine quando a gente faz a meditação em meio à natureza, sentado debaixo de uma árvore, em meio a um jardim. Eu ainda não sei como fazer uma meditação, ainda não dou conta. Abrace uma árvore e feche os olhos e simplesmente respire. Contemple aquele momento, sinta a paz daquele momento. Naquele momento você está curtindo aquele processo, se integrando ali primeiro consigo mesmo e, por consequência natural, com tudo que está à sua volta de forma saudável. Porque as conexões que a gente vem fazendo, elas têm sido insalubres, né? Tem gerado problemas, a gente está se harmonizando, se conectando com coisas que não nos fazem bem. Então, nesses momentos, é simplesmente esquecer de tudo, dar um tempo para sua mente, para o seu corpo emocional, curtir aquele momento, que sejam poucos minutos, em contato com a natureza, cuidando no jardim, colocando a mão na terra, andando descalço na grama, passeando, sim, com um amigo, uma amiga, com
com o parceiro, o companheiro, né, o esposo, a esposa, simplesmente fazer uma boa caminhada. É por isso que a gente fala, tem pessoas que costumam dizer assim, mas eu faço muito exercício, no meu trabalho eu passo o dia inteiro, né, subindo e descendo, andando, correndo, resolvendo. Isso não é exercício físico, porque você não está conectado consigo mesmo, você não está conectado com o meio ambiente, você não está conectado com a natureza em você, a natureza no todo, que na verdade é a mesma coisa. Por isso que o exercício físico ele tem que ter um momento específico e propício, porque é de autoconexão. Eu estou falando desse exercício físico não de alto rendimento, não de alto impacto. Eu estou falando simplesmente de exercícios físicos comuns, dentro desse princípio da meditação, da contemplação e da reflexão, de curtir aquele momento de forma saudável, sem um objetivo que não seja o de relaxar, se vitalizar e restaurar esse processo de homeostase de forma natural e de autocura e de saúde. Então, a meditação, ela é realmente um banho, é um banho de eflúvios curativos, curadores e restabelecedores, revitalizadores. A gente precisa fazer a meditação com muito mais assiduidade, com muito mais frequência, que seja 5 minutinhos por dia, que seja 10 minutinhos por dia, algumas vezes por semana, e depois nós vamos melhorando a nossa frequência. E é interessante que pessoas que meditam, vocês podem buscar porque vocês devem conhecer alguém que já faz meditação, essas pessoas que talvez lá no início sentiram dificuldade, a maioria de nós sente dificuldade no início, hoje eu tenho certeza absoluta que elas não vivem sem a meditação. Assim como nós não passamos um dia todinho trabalhando e a gente deixa de tomar um bom banho no final do dia, um banho de chuveiro. Tem pessoas que assim já criou um hábito disso, assim como todos os dias nós precisamos escovar os nossos dentes para a gente sentir a higiene bucal, porque isso traz uma sensação de frescor, de limpeza, um alívio sim. Então tem formas que a gente cuida da nossa parte mais material que a gente não abre mão. E a gente não está fazendo isso em nível mental e nível emocional. Então a meditação tem que ser sim um hábito frequente, rotineiro, assim como é o alimento material, o processo de se alimentar, assim como é o processo de limpeza física, da limpeza bucal, assim como é o tomar banho diário. A meditação ela tem que ser uma rotina na nossa vida. Nós precisamos fazer essa limpeza em níveis mentais, emocionais, em níveis psicológicos. E a gente não tem feito, muito pelo contrário, o que a gente faz é todo dia colocar um pouquinho mais de sujeira, de sujidade, de desorganização. Então a meditação, mesmo 5 minutinhos, gente, por dia, 5 minutos não são nada para começar, ela é uma forma da gente limpar toda essa sujidade, toda essa desorganização, esse estresse, essa desarmonia no nível mental, no nível emocional, que reflete imediatamente no corpo físico. É instantâneo o bem-estar que isso gera. Então a gente precisa sim fazer essa asepsia, esse saneamento, essa limpeza, esse refrigério para esses níveis mentais e emocionais. E a gente faz isso com meditações, são formas, orações também servem, mas nós vamos focar aqui na meditação, porque ela tem esse processo, a meditação ela passa por um processo de reconexão primeiro conosco mesmos. Depois a gente se conecta, a gente se põe no nosso centramento, como centro do nosso universo interior, da nossa vida, da nossa realidade, do nosso entorno. A gente toma consciência disso, a gente respira, a gente revitaliza todo o nosso sistema de homeostase, o nosso corpo físico, a nossa fisiologia, as nossas glândulas, os nossos órgãos vitais e até os órgãos mais secundários, enfim, todos os nossos corpos eles são vitalizados. A gente começa a entrar num processo de integração mente, emoções e corpo físico, mente sã, corpo são. A gente se conecta com a própria natureza do nosso corpo, os elementais do nosso corpo, e a gente entra também em sintonia com a própria natureza, mesmo que nós estejamos no trabalho, em casa, na rua, não importa. São 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos que eu tiro para me fazer uma asepsia interior em níveis mais sutis. E aí eu entro nessa integralidade do meu corpo. Isso me dá mais poder sobre mim mesmo, mais poder sobre a minha mente, sobre as minhas emoções e sobre toda a realidade. Eu me torno de verdade o co-criador ou a co-criadora. Então é importante a gente tomar consciência dessa meditação nesses níveis e dessa maneira. E com a meditação, agora tudo mais sincrônico, mais harmonizado, dentro da minha integralidade, eu me colocando como centramento de tudo que acontece ao meu redor,
eu me silenciando interiormente até para poder ouvir o meu corpo, ouvir as minhas emoções e ouvir os meus pensamentos sem me identificar, só observando e podendo assim agir conscientemente para reajustar o que precisa ser reajustado, o que acontece? Eu começo, a energia começa a fluir de forma mais harmonizada, inclusive de forma mais efetiva, mais eficaz e mais eficiente em todos os meus corpos, desde o mental, ao emocional, ao físico, e assim todas aquelas energias que estavam represadas, elas começam a ser canalizadas, movimentadas, entrando num processo natural de transmutação, de catalisação, de purificação. Então, assim como o banho de chuveiro, ele vem limpando e tirando toda essa sujeira que estava aqui represada ou estava presa no meu corpo físico, a meditação ela também tem esse poder de fazer essa energia fluir de forma mais harmônica, mais vitalizada e mais energizada, limpando toda essa sujidade dos meus corpos sutis, mental e emocional, tirando toda essa energia represada. Isso vai me dar esse estado então de relaxamento. E é uma forma, a meditação, de ligar aquele sistema que a gente falou que a gente precisa ligar. Relaxar e resolver. Resolver o que tem solução, focar na solução, não se identificar com os problemas, não ficar procurando problema, não ficar pensando sobre problemas, e sim começar a focar nas soluções. E ou às vezes tão simplesmente, porque na verdade o processo de meditação, a gente pode fazer uma meditação com a intenção, com o objetivo de silenciar para buscar soluções. Mas tem os momentos que a gente precisa realizar essa meditação sem nenhum intuito além do de relaxar, apaziguar, pacificar, reharmonizar, reenergizar ou tirar toda essa energia represada, simplesmente de nos limpar interiormente. Então é necessário também que essas meditações, com esse propósito simplesmente de meditar e contemplar a nossa vida, a nossa existência, ela seja realizada. Essa, inclusive, é a verdadeira meditação. Então, pessoal, essas são as dicas que nós queríamos dar aí sobre a meditação, da importância da meditação, algumas sugestões de como realizar a meditação. É possível sim. Fale, vou meditar, sei como meditar, vou tomar consciência da meditação, vou tomar esse banho, vou tirar toda essa energia represada para recomeçar cada dia de forma cada vez mais saudável, desestressando todo esse nosso sistema, esse conglomerado de veículos conscienciais, para que eles possam trabalhar nessa autocura e gerando essa vitalidade, o bem-estar e a saúde como o nosso estado natural, que é a nossa verdade. E o universo só diz sim, o seu desejo é uma ordem. Bem, ficamos por aqui, está dado o recado, espero que tenha sido proveitoso, fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.